CPFL investe em nova fase do programa de redes inteligentes. O Ministério Público pede bloqueio de recursos da Eletrobras. A ANEEL quer atrair mais elétricas asiáticas para investir aqui no Brasil. CEMIG investe para reduzir impactos causados pela chuva. Bom dia, eletricista, segunda-feira, 14 de novembro, e estes são os destaques do Papo de Eletricista matinal de hoje. Eu sou Bruno Eletricista e na edição de segunda-feira eu apresento as notícias mais relevantes que foram publicadas na sexta, no sábado e no domingo e que são relacionadas ao setor elétrico. Seja bem-vindo a mais uma edição matinal que começa agora. Em meio a pesados investimentos de companhias chinesas no Brasil nos últimos anos, a ANEEL iniciou preparativos para realizar no início de 2017 um evento na China que terá como objetivo atrair novas empresas da Ásia para leilões de concessões do setor elétrico aqui no país, disse a Reuters, um diretor do órgão regulador. O movimento acontece enquanto Trigorges e State Grid tocam imensas obras e anunciam aquisições no país, mesmo em meio à maior recessão brasileira em décadas, enquanto a agência e o governo buscam atrair investidores para licitar 40 bilhões de reais somente em linhas de transmissão até 2018, o que também pode ajudar a recuperar a combalida economia brasileira. Ainda há a expectativa da agência e do governo que a State Grid possa participar de um leilão de privatização da distribuidora de energia goiana CELG-D, controlada pela Eletrobras, agendado para 30 de novembro. Um diretor da ANEEL disse que além da State Grid e a Trigorges, outras chinesas têm se movimentado no setor, como a CE Power, que arrematou linhas de energia em leilão em abril deste ano, em parceria com empresas brasileiras, e a Shanghai Electric e a CGGC, que já estão presentes no país. O Ministério Público do Estado de Rondônia ingressou no juízo da comarca de Alta Floresta com um pedido de cumprimento de sentença que julgou procedente a ação civil pública no sentido de obrigar o fornecimento de energia elétrica pela Eletrobras Rondônia de forma eficiente, regular e contínua, devendo adotar medidas necessárias para alcançar este fim, sejam de ordem técnica ou administrativa, e ainda em caso de oscilações, a imposição de multa de R$5 mil por cada hora ou fração de interrupção, salvo justificativa idônea. Devido ao não cumprimento da decisão judicial, o promotor de justiça da comarca de Alta Floresta, Matheus Gonçalves, requereu o bloqueio imediato do valor mínimo de R$1.190.333 a título de multa pelo descumprimento das obrigações assumidas e ainda das arrecadações obtidas com a prestação de serviço de energia elétrica. Na ação foi solicitada ainda a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica dos cidadãos do município até que a Eletrobras Rondônia cumpra a determinação judicial e adote as medidas necessárias para o fornecimento de energia elétrica de forma eficiente, regular e contínua. De acordo com o laudo pericial, no período de 2011 a 2015, ocorreram 204 interrupções de energia em Alta Floresta, totalizando aproximadamente 261 horas e 43 minutos sem energia elétrica. O presidente Michel Temer vai vetar um artigo incluído na medida provisória 735, que previa a criação de um programa de modernização para implantar novas termoelétricas movidas a carvão mineral no país. Em carta enviada ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, Temer diz que o artigo 20 da MP será vetado por causa de sua abrangência de conteúdo e da complexidade das matérias envolvidas. O texto deve ser sancionado pelo presidente com vetos essa semana. O veto ao artigo 20 da medida provisória, conhecida como MP do setor elétrico, estava sendo reivindicado por diversas entidades ambientais, inclusive pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que recomendou o veto ao presidente. Para o Ministério, o dispositivo promove a construção de novas usinas termoelétricas movidas a carvão mineral em discordância com o desenvolvimento sustentável. Ao ser editada pelo governo, a MP 735 tinha como objetivo inicial promover a melhor distribuição dos recursos da conta de desenvolvimento energético, que recebe recursos pagos na conta de energia elétrica. A MP também muda o processo dos leilões de desestatização, com o objetivo de facilitar os processos de venda das distribuidoras da Eletrobras. A
CPFL vai iniciar uma nova fase em seu programa de redes inteligentes nas concessionárias paulistas do grupo, com o objetivo de melhorar sua eficiência operacional e a qualidade do serviço prestado aos consumidores. A companhia vai investir 40 milhões de reais na ampliação de sua infraestrutura própria de telecomunicações, visando obter maior agilidade na detecção de falhas na rede de distribuição para minimizar seus efeitos e reduzir o tempo de resposta para a recomposição do fornecimento de energia. Com isso, espera diminuir custos e melhorar seus indicadores de qualidade. A companhia acertou com a norte-americana Silver Spring Network a expansão do seu programa de automação da distribuição para implementar uma rede de comunicação que conecte os 3.700 religadores instalados nas 7 distribuidoras paulistas, adicionalmente aos 640 medidores inteligentes ligados a grandes consumidores que já foram conectados por meio da mesma tecnologia em uma primeira fase do projeto. Foram os resultados positivos dessa primeira fase em termos de confiabilidade na comunicação e redução de custos que estimularam a CPFL a avançar na infraestrutura própria de comunicação. A solução, baseada na tecnologia de radiofrequência RF Mesh, vai substituir o serviço via GPRS, até agora fornecido por empresas de telecom. Segundo o diretor de engenharia da CPFL, Caio Vinícius Sampaio Malagoli, essa prestação de serviço pelas utilities de telecom deixa a desejar em relação a requisitos que as concessionárias têm em relação à eficiência e rapidez nesses processos. Ele salienta que a nova tecnologia a ser implementada permite que a infraestrutura seja utilizada no chamado self-healing de configuração da rede. Na prática, o sistema identifica um defeito na rede de distribuição que ocasiona a falta de energia, determina o circuito e a região da falha e automaticamente reconfigura para deixar sem energia especificamente a área onde o defeito se encontra, sem intervenção humana, de modo a limitar ao menor número de consumidores possíveis a interrupção no fornecimento e acelerando o atendimento por parte das equipes de campo. Uma falha no sistema de transmissão Tucuruí-Altamira, conhecida como rede Tranoeste, deixou algumas cidades no interior do Pará sem energia elétrica no sábado. No oeste do estado, a falta de energia afetou os municípios de Santarém, Belterra, Placas e Prainha, segundo informou a CELPA. A interrupção aconteceu por volta das 14 horas e 22 minutos e a energia foi restabelecida alguns minutos depois, por volta das 14 horas e 36 minutos. Por causa do apagão, os semáforos das ruas de Santarém ficaram apagados e o trânsito ficou complicado em alguns cruzamentos. Ainda segundo a CELPA, as causas devem ser apuradas. O Ceará agora conta com a maior empresa de fabricação de medidores e soluções de energia do Brasil. Inaugurada oficialmente na manhã de quinta-feira, a Eletra Energy Solution, empreendimento da chinesa Exim Electrical, teve o início oficial de suas atividades com a participação do governador Camilo Santana e do vice-presidente da companhia, Cheng Hui, e do diretor-presidente da Eletra no Brasil, Danilo Coimbra. Localizada no município de Eusébio, no quilômetro 16 da BR-116, a Eletra já funciona há aproximadamente 2 meses e possui cerca de 650 funcionários. A empresa contou com o financiamento do China Construction Bank no apoio à operação e fluxo de caixa para a alavancagem da operação e do Banco do Nordeste, que financiou 12,7 milhões de reais exclusivos para a construção da unidade. Atualmente, a Eletra é uma das grandes referências no mercado de medidores de energia elétrica do Brasil, contando com uma equipe experiente de colaboradores, tecnologias de ponta e parceiros estratégicos para oferecer produtos, sistemas e serviços de nível mundial. A CEMIG anunciou a implantação de um pacote de melhorias no valor total de 254 milhões de reais para diminuir a queda de energia elétrica na região metropolitana de Belo Horizonte durante o período chuvoso e agilizar os reparos quando necessários. A companhia garantiu que aumentou a disponibilidade de energia, construiu e reformou subestações, linhas e redes, instalou novos equipamentos automatizados e fez manutenção preventiva. Tudo isso para reduzir o impacto das chuvas
chuvas de verão e os transtornos à população. Segundo Carlos Augusto, superintendente de relacionamento comercial com clientes da distribuição, nos últimos 12 meses, a companhia investiu na ampliação da capacidade do sistema com 180 MVA de potência. Para o próximo ano, o reforço será de 230 MVA. Esse reforço aconteceu com a implantação de 4 novas subestações. Também foram construídos mais de 30 quilômetros de novas linhas de distribuição na Grande BH. Também, para minimizar os riscos aos consumidores, 100 mil árvores que poderiam provocar falta de energia foram podadas. Equipes da empresa fizeram limpeza de faixas nas redes rurais, percorrendo 448 mil metros quadrados. Em toda a região metropolitana, mais de 2.000 objetos foram retirados da rede e cerca de 1.500 postes foram substituídos. O programa dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, tenham um ótimo dia de trabalho, uma excelente segunda-feira. Eu volto amanhã de manhã. Aquele abraço e até mais.